Refrigério pela presença do que les Senhor. temps de rafraîchissement puissent arriver dans votre vie pour le nom du Seigneur. Deus quer refrigerar a tua vida. Dieu veut vous donner le calme. Deus quer curar você, Dieu veut vous Yolanda. guérir, Elan. Deus quer curar você que está precisando de uma cura primeiro espiritual. Dieu a besoin de vous Sempre primeiro é espiritual. qui avez d'abord besoin d'une cure d'abord spirituelle. A física é muito mais fácil. La physique, elle est beaucoup plus simple. Deus curou todo mundo que foi até Ele. Dieu a guéri tous les malades qui sont venus O le problema é voir. o coração. Le problème, c'est le O cœur. coração do homem é muito Le duro. cœur de l'homme, il est très dur. E é isso que Ele quer curar primeiro. Et c'est ce qu'il veut guérir en premier. Amém? Amen. Isso chama-se conversão. Cela s'appelle la conversion, Transformação de vida. la transformation de vie. Amém? Amen. Então eu vou ficar aqui. Eu e o pastor Noab somos os últimos praticamente a sair daqui. Donc moi et le pasteur Noabé sommes toujours les derniers à quitter ici. Se você não foi batizado ainda, Si vous procura a n'avez pas gente. encore été baptisé, venez nous voir. Fale que eu quero orar com você. Dites-nous et je prierai pour vous. Eu quero abençoar você. J'aimerais vous bénir. Eu vim do Brasil com bênçãos para Je suis você. venu du Brésil avec des E bénédictions preparar para você os melhores dias da tua et vous vida. préparer les meilleurs jours de votre vie. Porque quando eu pisei meu pé a planta do meu pé na água do batismo, Parce que quand la plante de mes pieds a frôlé l'eau du baptême, a minha vida estava sendo transformada da ma vie água était para o en train vinho. d'être transformée de l'eau en vin. Os melhores dias da minha vida Les meilleures journées de ma vie começariam ali. ont débuté à cet instant. Amém? Amen. A porta da ambulância foi aberta. La porte de l'ambulance a été ouverte. Chegou uma equipe de pessoas do pronto-socorro do Hospital Israelita Toute une Albert équipe Einstein. de l'hôpital Albert Einstein est arrivée. Eles leram numa plancheta. Et ils ont lu sur un dossier Não havia tido fratura de vértebra. aucune fracture de vertèbre. Eles desprezaram uma pequena maca infantil. Donc ils ont jeté de côté E le lit. como a enfermeira falou em código com a outra enfermeira do Einstein, Et les infirmières ont parlé entre elles en code, a da ambulância para com do celle Einstein, de l'ambulance à celle de l'hôpital Einstein, que ele estava com 4% de qui avait respiração, 4% de sa respiration. aquela enfermeira pegou ele no colo Cette infirmière l'a pris dans ses bras e ela começou a correr para dentro do et elle a hospital. commencé à courir à l'intérieur de E eu fui l'hôpital. atrás dela. Et moi je la suivais. Eu só me lembro de uma coisa, Je ne me rappelle Eu não vi o qu'une rosto seule dela. chose. J'ai pas vu son visage. mas eu me lembro que os braços dela Mais je me rappelle que ses bras, é como se tivesse isso aqui, Loab. Eu vou ter que fazer uma demonstração. Tá aqui. O braço da enfermeira. O braço da enfermeira estava luminoso. le bras d'infirmière brillait. Moi je suis en noir. Aqui a mão. Era preciso. Dá para apagar a luz facilmente? Ou On peut éteindre les lumières très facilement ou pas? Ah, on peut pas. Tá, então deixa. Non, Então, c'est pas grave. a mão, Donc la main, os braços. les bras. É como se tivesse uma forte luz sobre os braços. C'est comme s'il y avait une grande lumière Você sur pode les me bras. entender? Est-ce que vous imaginez un petit peu? J'essaie de le refaire, mais Os braços estavam. Não bras precisa apagar mais. brillaient. C'est bon, Não precisa. pas besoin de Os d'éteindre les braços lumières. estavam luminosos. Mais les bras étaient lumineux. E ela correu com meu filho no Et seu, elle no courait seu avec mon braço. fils entre ses Eu bras. passou uma porta, Elle a passé eu une fui porte. atrás. Passou a Moi je segunda la suivais. porta, Deuxième porte, depois a terceira porta. troisième. Na primeira e na segunda eu entrei. Dans la première et deuxième, je suis rentré. Mas na terceira entrou uma pessoa muito forte na minha frente. Mais à la troisième, une personne, Era um segurança do un monsieur hospital. costaud, la sécurité de E l'hôpital disse m'a que ali não bloqué. podia entrar. Il a dit ici tu ne peux pas rentrer. Mas então aquele homem era tão forte, ele parecia o Eli. L'homme Bem- il était tellement fort O et il Eli ressemblait à Élie. ou o Felipe, bem Eli ou forte. Philippe, très né? fort, très costaud. Então eu estava tão desejoso em estar com meu filho, Donc j'avais tellement envie d'être avec mon fils que eu passei por uma descarga de adrenalina. et j'ai subi une décharge Eu d'adrénaline. consegui empurrar aquele homem tão forte, tão grande, J'ai réussi à pousser cet homme como si daqui grand. até o alto-falante, o D'ici microfone, jusqu'au mur. a caixa de som. Né? Eu arrastei ele. Aí chegou aqui na porta, Et je suis arrivé à la porte, eu pus ele na porta com os meus braços, je l'ai segurando nos poussé braços dele, vers la porte et je tenais ses bras. que eu queria entrar lá atrás. Et je voulais rentrer là-bas. E de repente, ele d'un articulando coup- os meus braços, En touchant mes bras, ele me arrastou delicadamente il m'a tiré délicatement por cerca de meio metro para me mostrar um corredor. pour me montrer un couloir. E ele falou: aquela porta o senhor não pode entrar, mas ali, dá 5 passos, tem outra porta lá, o senhor vai saber do seu filho. Il a dit tu ne peux pas rentrer par cette porte-ci, mais prends le couloir, à 5 pas d'ici, tu pourras avoir des nouvelles de ton fils. E quando eu enxerguei a porta, Et quand je suis arrivé à la porte, aí eu larguei os braços dele e corri até aquela porta. j'ai donc couru de la Aí première eu porte à la bati deuxième. naquela porta. Et j'ai frappé. Eu bati com força naquela J'ai porta. frappé avec force. Aí passou um minuto, apareceu uma enfermeira. Une minute après, l'infirmière est Eu falei: venue. meu filho que está aí dentro. Et j'ai dit mon O fils est à meu filho, l'intérieur. me Mon fala fils, do meu filho. parle-moi de mon fils. Então ela disse: quem é o seu filho?
Elle m'a demandé qui est ton fils. Ele acabou de entrar, é o Il vient de Fernando. rentrer, c'est Fernando. Ela fechou a porta, foi Elle até a lá fermé la porte e disse que já voltava. et elle a dit je reviens. Rapidinho ela voltou Elle est venue rapidement e ela disse: et elle a dit seu filho está sendo preparado para entrar numa cirurgia. ton fils il est en train d'être préparé pour entrer en chirurgie. E ele entrou em cirurgia. Et il est rentré donc en chirurgie. Ela falou: ele está entre a vida e a morte. Il est entre la vie et la mort. Se você crê em Deus, começa a rezar. Si tu crois en Dieu, commence déjà à prier. Eu criei em Deus, mas o meu Deus que eu criei era um Deus de muito longe. Je croyais en Dieu, mais c'était un Dieu qui était très loin de moi. E qual a distância de Deus, Moab? Et quelle est la distance de Dieu? Deus está tão perto quanto você deseja que ele Dieu il est esteja. aussi proche que vous le désirez qu'il soit. Amém? Amen. Eu não sabia disso. Je ne le savais pas. Nunca ninguém me mostrou Personne sobre ne me isso. l'avait jamais dit. Eu não conhecia o caminho, a verdade e a Je vida. ne connaissais pas le chemin, la vérité et la vie. Mas então, como eu não conhecia, eu estava completamente inquieto. Mais comme je ne le connaissais pas, j'étais extrêmement inquiet. A minha suprarrenal não parava de produzir adrenalina e noradrenalina. Ma glande suprarénale n'arrêtait pas de produire de la nora et adrénaline. E dessa forma eu andava no corredor. Eu vinha até o extremo do corredor, Et de cette depois eu façon, je voltava marchais para o tout le outro long lado do du corredor. couloir. E a cada 3 minutos, 4 minutos, Et à 5 chaque minutos, 3, 4 ou 5 minutes, eu apertava a campainha daquela porta j'appuyais sur la sonnette de la porte. e uma enfermeira saía do recinto da área de cirurgias, Et une infirmière sortait de l'aire de chirurgie, que era o centro cirúrgico, qui était le centre e chirurgical. ela vinha me dizer alguma coisa. Elle venait me dire. me Eu só parler. queria saber o que eu podia saber. Et moi, je ne voulais savoir ce Se que. meu filho estava vivo. Je voulais savoir si mon enfant était encore E ela en vie. falava: ele está vivo. Et elle me disait, il est A encore en vie. cirurgia está se desenrolando. La chirurgie se passe bien. Já tinha passado 1 hora. 1 heure était Depois écoulée. eu andava o tempo inteiro, eu não Et je conseguia marchais sentar. tout le temps, j'arrivais pas à m'asseoir. E a cada 5 minutos eu Et à apertava a chaque 5 campainha. minutes, j'appelais la sonnette. E saiu uma enfermeira. L'infirmière Já era a ressortait. 4ª hora. Maintenant, 4 heures A après, enfermeira falou: não vou sair mais. elle a dit, je ne peux pas sortir tout le temps. Porque você está atrapalhando o serviço do centro cirúrgico. Tu déranges le service ici. Nós vamos abrir apenas essa janelinha. On va ouvrir cette petite fenêtre. E como você só quer saber se ele está vivo ou Et não, comme la seule chose que tu veux savoir, se c'est estiver s'il est vivo, en nós vie ou vamos pas. fazer esse sinal. S'il est vivant, on va faire ça. Então eu apertava a campainha, Donc j'appuyais sur le bouton, a enfermeira aparecia, elle mettait son não bras, abria a porta, elle n'ouvrait pas la porte, apenas o vidro. E seulement ela la vitre. fazia isso para Elle mim. faisait comme ça. Aí na hora que eu olhava, ela fazia assim, Et quand je la voyais faire aí ça, eu suspirava et là je faisais, e eu continuava andando. et quand tu recommençais à Mais marcher, 3 minutos, 3 minutes après, apertava a campainha, j'appuyais sur le bouton, saía a enfermeira elle e ressortait, fazia assim. elle faisait cela 9 horas e 23 minutos. pendant 9h23 minutes. Eu deixei um rastro no corredor. Il y avait une trace sur le sol. A enfermeira saiu Elle est sortie, e falou: acabou, elle m'a dit c'est fini, a cirurgia acabou. la chirurgie est finie. Seu filho, ele não sabemos como explicar. Ton fils, on ne sait pas l'expliquer, Ele está vivo. mais il est vivant. O médico vem falar com o senhor daqui a algum momento. Le médecin viendra vous parler dans très peu de temps. Passou meia hora, o médico veio falar comigo. 30 minutes après, il est arrivé. Dr. Elias Reinaldo Brandt. Docteur Elias Reinaldo Branté. Ele chegou e disse: cadê o médico da família? Il est arrivé, il m'a demandé où est le médecin de la Eu famille. falei: quem é o médico da família, doutor? Et je lui ai demandé, mais qui Ele c'est le falou: médecin você de la deve famille? saber, o médico da sua Il a família. dit, je sais pas, le médecin de ta famille. Eu falei: não tem médico de Je família. lui ai répondu que j'en avais Ele pas. falou: ninguém não tem médico. Il a dit, mais personne. Todas as n'a- famílias têm um Toutes les médico. familles ont un médecin. Eu quero falar com você com seu médico ao lado. Je vais parler avec toi, mais qu'avec Chame ton o seu médecin à ton médico. côté. Appelle-le. Eu falei: então o senhor é o meu médico. Et je lui dis, bah, c'est vous mon médecin alors. Ele não aceitou. Il a dit, non, je peux pas. Falou: eu poderei ser, mas agora eu quero falar com o médico da Je família. pourrais l'être, mais maintenant j'aimerais parler E au como médecin ele de era la famille. irredutível, Et comme il voulait pas changer d'avis, então eu chamei o Dr. Alaor Godoy, j'ai appelé le docteur Lauro Godoy, amigo e médico da família. un ami médecin de la famille. Não era o meu médico direto, C'était pas mon médecin mas direct, era amigo direto. mais c'était un ami. E ele veio, Il est venu. o Dr. Reinaldo Brandt tinha já entrado e voltou e veio falar comigo. Docteur Reinaldo donc est revenu me parler. Ele olhava para mim e olhava para o médico. Et il me regardait et regardait mon médecin. E o médico tentava falar com ele para saber os pontos básicos do procedimento cirúrgico. Et ils discutaient les deux des points clés E de la procédure chirurgicale. tirando a parte técnica, eu vou resumir para vocês o que eu entendi. Et en élevant la partie technique, je vais vous résumer ce qu'ils ont dit. Ele disse: seu filho estava em estado do mal convulsivo. Donc votre enfant était dans un mal convulsif. E nós conseguimos tirá-lo desse mal. Et nous avons réussi à l'enlever de ce mode. Ele foi super anestesiado, Il a été extrêmement dosé en anesthésie. ou melhor, en anesthésie, super dopado. dopé plutôt. E ele foi introduzido a coma. Il a été induit en coma.
e agora está em coma profunda. Et maintenant, il est en coma profond. E desta forma, ele não está tendo mais a reação convulsiva, Donc, de cette manière, il n'a pas ces réactions ele não está mais convulsives. agonizando, Il n'agonise pas. mas ele falou, nós aqui sentimos muito, Mais je suis extrêmement désolé porque o seu filho ele perdeu quase todo o cérebro dele, parce que votre enfant a perdu la quasi-totalité de son segundo a cerveau ressonância magnética que selon nós la fizemos. résonance magnétique. E ele tentou explicar para mim Il a essayé de que m'expliquer uma criança sem cérebro, qu'un enfant sans cerveau, ela não teve morte cerebral, elle n'a pas eu de mort porque cérébrale ela não tinha cérebro. parce qu'elle n'avait pas de E que cerveau. sem cérebro o coração não bate. Donc sans cerveau, le cœur ne bat pas. Sem cérebro não há coordenação homeostática para a respiração do Il n'y a pulmão, pas de coordination pour la respiration nem tão menos a homeostasia para a filtragem do sangue, ou homéostasie pour filtrer le para sang, controlar a temperatura, pour contrôler la température, os rins les reins e tudo mais que faz parte da organização do organismo humano. et tous les organes qui font partie de la Ele composition está sendo humaine. ligado em máquinas. Il était relié à des machines. Era máquina para o coração, C'était une machine pour le cœur, máquina para a une respiração, machine pour respirer, máquina para o rim une machine pour e le rein máquina para outras et des coisas. machines pour d'autres choses. Aí ele me disse em outras palavras mais Et suaves: il m'a dit dans des paroles un peu plus douces, seu filho está morto. ton fils est mort. As máquinas mantêm ele vivo. Les machines le maintiennent en vie. Aí o doutor falou: quanto tempo ele vai poder resistir dessa maneira? Et mon docteur a demandé combien de temps il peut tenir comme ça. O doutor olhou no relógio e disse: eu acredito que não chega a 48 horas. Il a regardé sa montre et a répondu, je pense pas que ça dépasse 48 heures. Agora o que eu tinha era um bebê de 1 ano e 9 meses, Maintenant, ce que j'avais, c'était un bébé d'1 an et 9 mois, órfão de mãe, orphelin de maman, com 48 horas de vida. avec 48 heures de vie. E eu pergunto para você, o que eu podia fazer? Et je vous demande, qu'est-ce que je pourrais faire? Era o melhor hospital do Brasil, C'était le meilleur hôpital du o Brésil, mais caro do Brasil, le plus cher au Brésil, o mais procurado, le plus recherché, os melhores les médicos. meilleurs médecins. Nada podiam fazer pelo meu filho. Rien, ils ne pouvaient rien faire pour mon fils. Desta forma, depois que ele me disse tudo isso, Après qu'il m'ait dit tout cela, ele falou: você vai poder ver seu filho daqui a 1h30. il m'a dit, dans 1h30, tu pourras voir ton fils. O que eu teria para ver? Qu'est-ce que j'aurais à voir? Mas eu queria ver. Mais je voulais le Era voir. tudo que eu tinha. C'était tout ce que j'avais. Então passou aquela 1h30 que não chegava nunca. Donc 1 heure après, qui a eu du mal à passer, Eu fui introduzido na sala de recuperação. j'ai été introduit dans la salle de récupération. E naquela sala eu vi meu filho. Et dans cette salle, j'ai vu mon fils. Metade do crânio dele tinha sido cortado, uma faixa de cabelinho dele. La moitié de son crâne était rasée parce qu'ils l'ont E tinha opéré. sido uma marca cirúrgica e introduzido alguns catéteres. Et ils ont introduit des cathéters à l'intérieur. Ele estava um tanto demasiado inchado. Il était extrêmement gonflé. E eu cheguei e falei: amor, você precisa resistir, amor. Et je lui ai dit, mon cœur, il faut que tu résistes. Papai não vai conseguir viver sem você. Papa ne peut pas vivre sans toi. Olha nos meus olhos, por favor. Regardez mes yeux maintenant. Deus escolheu você a dedo. Eu já te dei todos os versos para você habitar com Ele para sempre. Dieu vous a choisi individuellement pour habiter avec lui Deus pour te toujours. ama tanto, 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 Dieu t'aime autant que Ele não suportou ficar no céu sem você. qu'il n'a pas voulu du ciel sans vous. Ele desceu para você poder subir um dia. Il est descendu pour que vous puissiez un jour monter. Ele tem o universo inteiro para Ele administrar. Il avait l'univers entier à E administrer. não só esse universo, Pas outros seulement também. celui-là, mais d'autres aussi. Mas ainda assim, Mais encore, porque Ele tem uma tremenda paixão por você. à cause de son amour puissant pour vous, Ele não tira você da mente dele. vous ne sortez pas de son esprit. Amém? Amen. Agora, naquele instante, Maintenant, à cet instant, eu disse para o meu filho: filho, j'ai dit à mon fils, resista. Eu fui tentar abraçar meu filho, mas não tinha. Je Estava vou- todo cheio de equipamentos. je voulais le serrer, mais je ne pouvais pas. Il était rempli Pode levantar d'équipements. isso aqui? Pode? Levantar On um peut pouquinho lever esses cela? fios? Ou é perigoso? Não pode. On ne peut pas le Então, lever, mais aqui c'était não à dá- peu près comme les câbles. Aqui tem um bolo de fio. Aqui, ó, obrigado. Voilà, merci. Tinha isso aqui, era fio em cima dele. Il y avait des lado. fils de partout sur lui, Catéteres, Des catéteres. marcadores de marqueurs de- função vital. de fonction vitale. Obrigado, irmão. Merci. Então eu não sabia por onde que eu podia abraçar. Donc je ne savais pas A par où le enfermeira prendre. percebeu que eu queria tocar no meu filho. Ela chegou, ela falou: enfia a mão por baixo. Elle a Falei: como? Ela rodou a manivela, L'infirmière m'a vu aí que je criou voulais uma le toucher. pequena vala. Elle eu m'a dit, enfiei passe a par en mão dessous.
Elle a tourné une petite manivelle, le lit s'est affaissé Com a un petit mão peu. de cima, Et je mis ma main en eu dessous. circundei os fios. Avec la main d'au-dessus, j'ai circondé Eu les consegui fils. tocar as duas mãos. J'ai réussi à toucher mes deux mains. Eu encostei a minha face na face dele. J'ai touché mon visage au sien. Tinham aquelas bolas marcadas com detectores de função vital. Il y avait des détecteurs sur son O visage. rosto estava entubado. Le visage était entubé. Ele pour tinha